vou pedir licença para proferir essa decisão no pedido de antecipação dos efeitos da tutela em audiência e deixar registrado em vídeo. Vai facilitar o trabalho, até porque a gente está na iminência do recesso. Então, eu vou consignar em ata, de maneira bastante resumida, a decisão do juízo e deixar registrado em vídeo, então, as razões que me levaram à conclusão. Então, basicamente, os requisitos previstos para antecipação de tutela se encontram no artigo 300 do CPC e são a probabilidade do direito e o periculo in mora. No que tange ao primeiro pedido que foi formulado, eu vou item por item, doutor Leonardo, acho que fica mais fácil, depois a gente coloca isso na ata. No que tange ao primeiro item, o item 3.1, que foi trazido pelo Dr. Kleber, que é o procurador natural da causa, para que fosse determinada as aulas online na Universidade Federal de Uberlândia, a gente pode extinguir, eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito com relação a esse aspecto, uma vez que o Dr. Valder e os diretores dos cursos já manifestaram-se no sentido de que a universidade vai oferecer aulas remotas a partir do próximo semestre, e serão obrigatórias para os professores. Então, com relação a esse aspecto, embora no momento do ajuizamento existisse interesse processual, em razão de a universidade ter se adaptado, ter se evoluído nesse sentido, e não existe mais interesse processual, razão pela qual eu extingo, então, o pedido 3.1 sem resolução do mérito. No que tange ao item 3.2, seja determinada a Universidade Federal de Uberlândia que no prazo de 10 dias disponibilize aulas práticas a exemplo dos estágios curriculares obrigatórios para os alunos que ainda não preencheram os requisitos, então com relação ao internato, estágios curriculares obrigatórios, eu verifiquei dos depoimentos que de fato há problemas em algumas graduações, medicina veterinária, fisioterapia, enfermagem, também tivemos alunos que se manifestaram trazendo problemas com relação a esse aspecto, mas são problemas que advêm, não pelo menos num juízo perfunctório próprio do momento processual, são problemas que não restou comprovado que esses problemas advieram de uma omissão da Universidade Federal de Uberlândia. Me pareceu que são problemas que advieram da pandemia, causado pela Covid-19. Inclusive, os alunos que são representantes dos diretórios acadêmicos consignaram que a Universidade Federal de Uberlândia fez o possível para minorar os prejuízos que decorreram da pandemia. Então, com relação a esse aspecto, sem prejuízo de reapreciar a questão depois, em outro momento, em sentença, após ler a contestação e ouvir de novo essa audiência, nesse momento processual também não verifico probabilidade no direito no que tange ao item 3.2. O item 3.3 requer que seja determinada a Universidade Federal de Uberlândia que realize exame de suficiência para todos os alunos que estão no último ano do curso, a fim de que obtenham 75% da carga horária do internato, no caso do curso de medicina, e 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. Com relação a esse pedido, eu também defiro o pedido pela ausência de probabilidade do direito. A Lei 9.394, artigo 47 da Lei 9.394, ela estabelece que há a possibilidade do exame de suficiência, mas que o exame de suficiência deve observar os requisitos emanados pelas instituições de ensino. Portanto, somente tem direito subjetivo a realizar os exames de suficiência, como, aliás, o próprio Dr. Leonardo ressaltou na sua manifestação, quem se enquadra nos requisitos da instituição de ensino. Então, esse exame de suficiência generalizado para todos, não verifico probabilidade de direito nesse pedido em particular. Com relação ao item 3.4, seja determinada a Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 10 dias, expeça os documentos concernentes à colação de grau para todos os alunos que se enquadrem nas disposições do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 14.040 de 2020. Devemos publicar ato normativo conferindo regramento único e uniforme para todas as unidades acadêmicas. Aqui, com relação a esse aspecto, eu considero bastante razoável a interpretação do Dr. Leonardo, no sentido de que esse 75% ele seria, de fato, o período total do internato, o período total dos estágios curriculares. No entanto, eu já julguei casos semelhantes, casos individuais semelhantes, e julguei no sentido de que o artigo 3º, parágrafo 2º dessa lei, ele não estabelece uma obrigatoriedade para a instituição de ensino. A instituição de ensino não está obrigada a fazer a colação provisória de grau, ela pode fazer a colação antecipada de grau. E esse dever deve ser fundamentado, ou seja, a universidade deve fundamentar o motivo pela qual ela não confere a antecipação de grau, caso o estudante preencha esse requisito de 75%. No caso, pelo menos num juízo próprio do momento processual, isso pode ser reavaliado depois em sentença, mas no caso, pelo menos nesse momento processual, eu não verifiquei desproporcionalidade ou irrazoabilidade nas decisões da universidade. A diretora da Faculdade de Medicina trouxe razões que são bastante substanciais,
no sentido de negar pedidos de colação de antecipação de grau nesses casos, assim como os demais diretores das universidades também. Então, pelo menos nesse momento processual, embora considere a tese do Ministério Público bastante razoável também, eu indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado no item 3.5. O item 3.6 pede que seja determinado que a Universidade Federal de Uberlândia faça publicar no prazo de 10 dias calendário para a realização dos exames de suficiência para o próximo ano letivo. Aqui, com relação a esse aspecto, eu também extingo o processo sem resolução do mérito, porque aqui me parece que também há falta de interesse. Há no calendário da própria universidade os prazos que os alunos têm para realizar o pedido de exame de suficiência. Então, com relação ao item 3.6, também extingo o processo sem resolução de mérito. Com relação ao item 3.7, seja determinada a Universidade Federal de Uberlândia retornar no prazo de 60 dias com todas as atividades presenciais, mediante adoção de providências técnicas e sanitárias pertinentes. Assim, aqui eu me alinho ao que disseram o reitor, Dr. Valder, aquelas pessoas que se manifestaram na audiência pública das associações e o próprio procurador da República, Dr. Leonardo, com a preocupação com relação à pandemia que se agrava. E nesse sentido também não vislumbro probabilidade do direito, especialmente porque essa questão ela foi definida pelo órgão institucionalmente competente, que é o MEC. O MEC ele editou uma portaria agora em dezembro, a portaria 1038, de dia 7 de dezembro de 2020, que estabeleceu o prazo até 1º de março de 2021. Então, se o órgão institucionalmente competente assim o decidiu, me parece que não cabe ao judiciário, sem uma análise técnica mais aprofundada, decidir em sentido contrário. Então, nesse sentido, também defiro o item 3.7. E, por fim, com relação ao 3.8, o pedido foi formulado nos seguintes termos: seja determinada a Universidade Federal de Uberlândia que inicie o desconto em folha de horas não trabalhadas de professores que, ao longo do ano de 2020, não ofertaram aula práticas ou remotas, ou daqueles que ainda não as ofertaram de forma reduzida. Com relação a esse pedido, também vou indeferir o pedido de tutela antecipada, até porque me parece que aqui a tutela seria satisfativa, então haveria um perículo de mora inverso aqui nesse particular, e também pelo fato de que, embora seja questionável a decisão da universidade, não estou dizendo que é certo ou errado, mas é questionável a decisão da universidade de não ter obrigado os professores a aderirem ao sistema remoto, o fato é que houve essa decisão por parte da universidade, os professores não descumpriram nenhuma norma. Então, aqueles professores que não aderiram estavam exercendo um direito que foi legitimamente instituído em seu favor por parte da universidade. Então, em razão desses dois fundamentos, existência de perículo em mora inverso e ausência de probabilidade do direito, eu também defiro o pedido formulado de tutela antecipada do item 3.8. Isso tudo, então, sem prejuízo de analisar essas questões posteriormente. Essa foi uma primeira audiência pública, não conseguimos aprofundar todas as questões da forma que gostaríamos, em razão do recesso judiciário, mas sem prejuízo de reapreciar esses temas. Então, por hora, indefiro os pedidos formulados de antecipação de tutela pelo Ministério Público Federal. Gostaria, antes de encerrar, de agradecer a todos pelo comparecer à audiência. Agradeço ao Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. Leonardo Andrade Macedo. É sempre um prazer fazer audiências com o Dr. Leonardo, procurador da República, muito sensível às questões que são colocadas, muito conciliador também, como todos puderam perceber, e vários fizeram elogios à pessoa do Dr. Leonardo. Então, agradeço a presença do Dr. Leonardo. Agradeço também a presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Uberlândia, o Dr. Valder Stephanie Júnior, em nome de quem cumprimento todos os diretores do curso presentes nessa audiência. Agradeço a Procuradora Federal, a doutora Bianca Teixeira Lobato, representante judicial da Universidade Federal de Uberlândia, a Associação dos Docentes da UFO, representada pelo senhor presidente, o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos e Instituições Federais, também representado pelo seu presidente, senhor Robson Carneiro. Agradeço a participação do senhor Max Pereira Ziller, do Diretório Central dos Estudantes, e agradeço a participação de todos que se inscreveram. Esse foi um evento difícil de realizar, um evento que teve uma participação bastante grande. Agradeço, então, a participação de todos os alunos, professores e servidores da UFO que se inscreveram e nos assistiram pelo YouTube. E gostaria de fazer um agradecimento especial, antes também de encerrar, e depois eu passo a palavra aos senhores, aos servidores que tornaram esse ato possível, porque essa audiência, quando eu tive a ideia de designá-la, eu não sabia o trabalho que ela daria, e o trabalho recaiu, sobretudo, nos ombros dos servidores.